Boa noite. Boa noite. Boa noite. Com muita alegria e carinho que eu retorno a essa casa. Fico muito feliz sempre que aqui venho, pelo acolhimento e pela oportunidade, né, de poder servir a essa doutrina que tanto nos traz, tanto conhecimento, tanto esclarecimento, tanto consolo, né? E a gente precisa dividir tudo que a gente aprende, entende e recebe com essa doutrina. Na noite de hoje, então, nós vamos conversar sobre uma parábola. Nós sabemos que o Cristo, ele falava sempre, né, em parábolas, porque era a maneira que ele encontrava para então poder se fazer entender por aqueles que com ele dividiam e partilharam da sua caminhada terrena. E também porque, com certeza, sabia ele que, com o tempo, com o amadurecimento, com o crescimento moral dos espíritos encarnados, nós conseguiríamos cada vez mais absorver os conhecimentos que ele tentou e nos passou, na verdade, durante a sua estada aqui. Nós temos, então, do Evangelho de Lucas, no capítulo 10, nos versículos de 38 a 42, nos conta da passagem de Jesus pela casa de Marta e Maria. Então diz assim: e aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa, e tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá que minha irmã me deixa servir sozinha? Dize-lhe que me ajude. E respondendo, Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Normalmente, muitos dos que escutam essa passagem acham, de certa forma, até Jesus um pouco injusto com Marta, porque, afinal de contas, né, ele adentrou a casa delas e, é claro, Marta queria se ocupar de deixar tudo bonito, tudo arrumado, quem sabe, né, como nós fizemos quando recebemos visitas, e principalmente aquelas que são tão caras e importantes para nós, preparar um biscoitinho, um petisco, né, um chazinho, um café, enfim, nós queremos servir aquela pessoa. Porém, Marta esqueceu que antes disso, o que era mais importante naquele momento era escutar Jesus. Porque Jesus lá estava
para justamente aproveitar daquele momento para fazer e levar a sua boa nova. Então, Maria tomou a posição correta. Ela escolheu primeiro escutar Jesus e depois as outras coisas do mundo ela poderia fazer. Porque teria tempo para aquilo. Não era urgente. E o importante nessa parábola, que inclusive eu estou tirando do livro E o Verbo se fez parábola, de Haroldo Dutra Dias, né? Que também traz uma visão, de certa forma, um pouco diferenciada, mas também muito interessante do que essa... Desculpe. Do que essas palavras de Jesus precisam significar e ser entendidas por nós. Porque nós vivemos num mundo que nos requer bastante, né? Para quem tem família, é a família, são filhos, são companheiro ou companheira, são as atividades domésticas ou o trabalho profissional, né? Os trabalhos profissionais hoje em dia, com a modernidade, eles andam ocupando bastante, né? Tem pessoas que trabalham, como eles chamam, de home office, quer dizer, estão em casa. Tem gente que acha que é uma beleza trabalhar em casa, né? Só que não, porque se a pessoa não colocar limites a ela e ao seu empregador, ela pode virar escrava de si mesma e trabalhar e esquecer do que é mais importante. E o que é importante para nós? Trabalho é importantíssimo, porque nós precisamos pagar contas, nos alimentar nossos filhos, aqueles que conosco convivem e assim sucessivamente. Sim, trabalho é importante. Como Jesus falou, Marta não estava errada, mas ele disse, nesse momento, a Maria ficou com a melhor parte. Porque nós precisamos entender quando devemos agir como Marta e quando devemos agir como Maria, né? O que isso quer dizer? Trabalhar é importante, se divertir, ter um lazer é importante, mas amar a si mesmo e ao próximo é muito mais importante. E como que a gente consegue fazer isso? Quando nós paramos para escutar Jesus. Mas Jesus não está mais entre nós? Como é que a gente vai escutá-lo? Através de tudo o que ele nos deixou. Através da leitura do Evangelho, através da leitura de tudo que nos traz a bondade, o amor, a caridade como alimento para a nossa alma. Escutar Jesus é escutar o nosso próprio coração.
Porque se nós ouvirmos as nossas próprias necessidades, o que está lá, calado, muitas vezes porque nós abafamos o que sentimos, o que queremos, ou até mesmo deixamos de lado essa coisa de igreja, ou de casa espírita, ou de seja o que for, no sentido de nos ligarmos a Deus, porque não temos tempo. E aí abandonamos. E nos sentimos, muitas vezes, abandonados. A vida tá ruim, tá tudo difícil, é patrão cobrando, é gente sendo demitida, é tanta coisa. Eu não vou ter tempo para parar ainda e quer ver rezar, né, gente? Não dá. A gente chega em casa do trabalho esgotado, só quer pensar no quê? Botar a perna para cima, descansar um pouquinho e dormir. Não dá tempo para fazer oração. E depois, oração para quem? Eu nem sei se Deus existe. Sabe? Porque no íntimo de nós sabemos que houve alguém que nos criou. Houve alguém que criou a mulher, que fez a mulher gerar através do contato, de preferência, do amor de um companheiro. Porque não somos nós que fizemos tudo isso. Então, é necessário que nós paremos para escutar o nosso coração, aquele que reverbera o amor do Pai, através dos ensinamentos do Cristo e do consolo da doutrina dos Espíritos, trazida por Kardec, que vem nos esclarecer tantas coisas e nos aproximar, principalmente, dessa visão de amar a si mesmo e amar ao próximo como a si mesmo. E o mais correto é sabermos que o amor verdadeiro que podemos criar por nós mesmos e doar de nós é aquele amor que cuida, o amor que respeita, como Jesus nos respeita e como Deus, nosso Pai, também nos respeita, porque Ele não nos julga, Ele nos deixa agir para que com as nossas próprias ações possamos aprender. Se deu errado, pode doer um pouco mais. Se deu certo, a gente fica um pouco mais feliz. E assim é. O amor e a atitude diante do momento em que paramos para nos religarmos à nossa essência divina é o tempo que Maria escolheu, dando importância a escutar a mensagem do Mestre. Ele fala, de certa forma, chamando a atenção de Marta quando ele diz: Marta, Marta, você está atarefada e afadigada com muitas coisas, mas uma só
é necessária. Às vezes nós nos preocupamos com tantas coisas. Ai, mas amanhã, como é que vai ser? Ai, a casa é pequena, vai chegar mais um filho, como é que eu vou fazer? Ai, porque eu preciso ganhar mais, como é que eu vou fazer? Eu quero um carro melhor, um carro maior, como é que eu vou fazer? E assim a gente vai se preocupando com aquilo que nós vamos deixar aqui. Que não terá importância nenhuma na nossa vida, que continua e que não necessita de nada disso. Apenas de uma coisa: de fé, de amor, de confiança e de esperança nos ensinamentos que recebemos e na crença do amor de Deus. E assim, quando nós nos ocuparmos do que realmente é necessário, poderemos então nos dividir com as outras questões necessárias na nossa vida terrena. Mas quando o coração está banhado desse amor chamado fé, quando a mente está ocupada pela certeza de que nenhuma das ovelhas do Pai ficará perdida, ou seja, quando a nossa mente sabe que apesar da escuridão da noite, o sol vai nascer novamente, a gente respira e se acalma, porque para cada dia, o que vier nesse dia. Ah, mas você está querendo dizer então que a gente não tem que se organizar, nem se preparar para o dia de amanhã? Absolutamente. Não é nada disso. A gente se prepara, claro. Amanhã vai chover, vou deixar a sombrinha separada, vai fazer muito frio, já vou providenciar um agasalho para a hora que eu tiver que sair para o trabalho. Mas eu vou com a alegria de saber que eu não ando sozinha. E que se meu agasalho não for suficiente, Deus proverá para que eu me sinta aquecida, mesmo com poucas vestes. Porque se não fosse assim, quantos dos nossos irmãozinhos já não teriam partido? Se fosse assim, aqueles que agora estavam debaixo de destroços na Venezuela, conseguiram ficar 2, 3 dias sem comer, sem beber. Enquanto todo mundo acha, e alguns até acreditam, que é impossível, Deus nos mostra que é possível, se é necessário aquele ser conosco permanecer. Seja como exemplo da fé, seja como exemplo da vontade de Deus, ou até mesmo para que possa continuar a aprender nessa vida, nesse planeta, escola e hospital.
A verdade, nos diz Haroldo, é que Maria precisava aprender com Marta e vice-versa. Basicamente, a lição da passagem de Marta e Maria fala da nossa evolução enquanto espíritos imortais. Com Kardec, aprendemos que somos espíritos imortais. E Haroldo diz: não quero ser portador de más notícias, mas todos que estão neste planeta, ou todos nós que estamos nesta sala, iremos desencarnar. E assim sendo, o que é engraçado é que todo lugar está repleto de desencarnados e muitos outros que irão encarnar. Porque a vida, ela acessa na experiência física. Mas nós, espírito que somos, alma agora encarnados, não morremos. Nós continuamos. E nessa continuidade, o que nós queremos ter conosco? O tesouro mais valioso e o único que podemos carregar após o desencarne: o amor. As nossas atitudes de amor, os nossos pensamentos de amor, de fé, de gratidão pela oportunidade que tivemos na escola e no hospital chamado Terra. O restante ficará para trás. Deus não irá perguntar quantas casas tu tivesse, quantos carros, quantos casacos, quantos paletós, quantos títulos. Porque, hoje em dia os títulos estão em moda, As pessoas vão lá e fazem faculdade, pós-graduação, mestrado, doutorado e vão e acham que tem tudo. Mas se não parar para ouvir como fez Maria, vão perder uma parte, a parte que conseguimos levar conosco para sempre. Mas sem esquecer, como disse Haroldo, Maria também precisava aprender com Marta, porque o trabalho é importante, porque o servir é importante. Só que tudo a seu tempo. É como muitos hoje já estão procurando. Quantas pessoas estão voltando? Esses dias eu conversava com meu marido sobre isso. Como é engraçado a gente ver hoje em dia até o nosso alimento, a maneira como nós hoje, ou muitos, estão procurando o alimento. Porque a gente se acostumou, tão rápido, tão fácil, tão moderno. Entra no supermercado, pega o alface, pega os ovos, pega o arroz, pega não sei o quê, é tudo ali, A gente
tão rapidinho. Mas nós temos pessoas que mesmo trabalhando, sendo muito modernos, usando a tecnologia para tudo, já reconhecem que o melhor alimento é aquele que, se não for plantado por nós, porque a maioria, ou uma grande parcela, não tem mais um cantinho de terra para poder plantar, pelo menos as suas hortaliças, vai atrás daqueles que a plantam com amor, com responsabilidade, nos trazendo um alimento pleno de vida, sem agrotóxicos, né? Sem a máquina. Por que a gente acha, né? Acha não, tem certeza. Quando pega aquele alface tirado ali da horta, o sabor daquela folha é muito diferente do que aquele que vem no saquinho. Porque alguém parou para ouvir. Ouvir o que a natureza pode nos trazer sem que nós precisemos matá-la, feri-la. Escutar, fazer o que Maria fez é muito importante. Escutar o que o nosso solo necessita para poder produzir para os nossos próximos viventes desse planeta também é importante. E também é importante colocar a mão na massa, como Marta fez e fazia sempre. Ir lá, trabalhar pelo bem e com o amor, para com tudo e para com todos. Esse é o sentido, e deve ser, para todos nós, o sentido único, principal, para que acordemos todos os dias. Sentir o bem, praticar o bem. Porque, como foi dito na leitura inicial, quanto mais se faz, mais se recebe. Não é que a gente deva fazer para receber. Isso a gente faz no trabalho, sabe? Na profissão, lá sim. Lá a gente precisa dar todo o nosso empenho para recebermos o que do trabalho profissional nos será dado de volta. Mas, na nossa caminhada, o que nós precisamos é tirar o peso, aliviando a nossa vida, a nossa caminhada, através da escuta, do aprendizado, da compreensão dos ensinamentos que o Mestre Jesus e que o Consolador, através de Allan Kardec, a doutrina dos Espíritas, nos trouxe. Porque nós temos um cabedal de orientação, de possibilidades, de apoio, para que consigamos realmente termos, como nos fala Haroldo, tem tanta coisa para falar, mas eu vou encerrar quando ele diz assim:
Haroldo diz: o meu pedido, a minha esperança, que eu divido com ele, é que todos nós consigamos, de agora em diante, ter um coração de Maria e mãos de Marta, amando e trabalhando, com a vontade de Deus e na certeza de que nunca estamos sozinhos. Obrigada a todos. Uma boa noite.